Bem, então agora vamos ver um problema relacionado com os alinhamentos de sequências, também muito importante na bioinformática, mas que é um pouco diferente, que é a pesquisa de sequências em bases de dados. Vamos ver porque é que isto é diferente de simplesmente do alinhamento e vamos ver alguns algoritmos mais usados. O FASTA, enfim, foi o primeiro, que já não é muito usado hoje em dia o BLAST é mais usado, mas vamos falar dos dois, ver a ideia da significância estatística dos resultados e depois ver também outros métodos de comparação de sequência e, entretanto, o PsyBLAST, uma forma iterativa de fazer a pesquisa para chegar mais longe, digamos assim, na divergência entre as sequências que encontramos. Então vamos ver primeiro a ideia aqui. Nós vimos no alinhamento de sequências, conseguimos comparar duas sequências, encontrar as melhores correspondências entre elas e, além disso, obter um valor de pontuação para o seu alinhamento. Portanto, isso pode nos servir para comparar duas sequências e ter uma ideia de se elas são parecidas ou não. Assim, muitas vezes há interesse em, dado uma sequência que nós temos, procurar numa base de dados para ver que sequências parecidas é que lá existem. Por exemplo, o GenBank, neste momento, tem cerca de 200 milhões de sequências e isto cria-nos um problema. Se nós demorarmos, mesmo que sejam uns segundos, a calcular o alinhamento com aqueles algoritmos de programação dinâmica, se nós quiséssemos procurar uma sequência contra aqueles 200 milhões, demoraria-nos meses até obter o resultado. Portanto, isto não pode ser a forma como nós vamos agora fazer pesquisa naquelas bases de dados. Portanto, apesar do alinhamento por programação dinâmica ser rápido, no sentido em que demora frações de segundo num computador moderno, se nós tivermos a multiplicar isso por 200 milhões de vezes e ainda por cima tivermos um serviço que está a responder esses pedidos a muita gente ao mesmo tempo, porque uma base de dados destas há muita gente a fazer pesquisa lá, não podemos ter esses algoritmos, porque depois isso tudo somado dá tempo demais. Então nós vamos precisar de encontrar outros algoritmos que nos permitam fazer esta pesquisa. Além disso, a pesquisa exige termos uma noção da significância do resultado, porque não é simplesmente encontrar todos os parecidos, porque parecido é um conceito vago. O que nós queremos saber é se aquela semelhança entre a nossa sequência de pesquisa e os resultados que estamos a obter é significativa ou se pode ter ocorrido simplesmente porque temos lá 200 milhões de sequências e simplesmente por acaso calhou haver uma que era parecida com a nossa. Portanto, nós precisamos de ter uma ideia de qual é a probabilidade de obter aquelas pontuações na semelhança entre as sequências se fosse simplesmente por acaso. Além disso, temos outro problema, pelo menos em relação ao alinhamento global, não vamos poder usar o alinhamento global porque genes e proteínas tendem a ser modulares. Nós temos intrões e exões, temos domínios das proteínas que podem estar conservados, podem vir acompanhados ou juntos com outros domínios diferentes noutras proteínas, e se nós queremos encontrar aquilo que é semelhante entre a nossa pesquisa e o que está na base de dados, devemos usar um alinhamento local, não um alinhamento global. O alinhamento global serve quando queremos alinhar as sequências inteiras e temos mesmo razão para isso. Portanto, estes são alguns requisitos que nós temos. Tem de ser suficientemente rápido, tem de nos dar uma ideia das estatísticas e tem de ser um alinhamento local, ou pelo menos, mesmo que não seja um alinhamento, tem de ser local para encontrar as correspondências. Além disso, há aqui algumas premissas por trás em que os algoritmos de alinhamento presumem que há uma homologia entre as sequências a alinhar. Se não houver homologia, aquela ideia por trás de que nós estamos a tentar encontrar a correspondência entre os resíduos que são os mesmos que foram herdados do antepassado comum, então essa premissa não é válida. E aquilo que nós estamos a fazer quando alinhamos duas coisas que não têm homologia não tem depois qualquer significado biológico, porque é simplesmente encontrar as melhores correspondências entre duas sequências, mas que não nos está a dizer nada acerca da evolução delas. Portanto, nós estamos a tentar encontrar a correspondência evolutiva entre duas sequências, no caso do alinhamento,
procurando maximizar a correspondência entre as sequências em si, com as matrizes de substituição, etc. Mas isso presume que há homologias. Quando nós fazemos pesquisa numa base de dados, não podemos presumir que a nossa sequência é homóloga de todas as sequências na base de dados. Portanto, estamos a fazer uma comparação que é para encontrar os homólogos, mas que não pode presumir à partida que são todos homólogos quando vamos fazer aquela comparação. Portanto, vamos tentar estimar se são homólogos ou não pela semelhança das sequências, mas não estamos necessariamente a fazer um alinhamento assumindo que há homologia. Além disso, temos de fazer isso muito rápido, porque senão não conseguimos pesquisar naquelas bases de dados grandes. Portanto, basicamente nós não vamos usar para pesquisa aqueles algoritmos do Smith-Waterman ou do Needleman-Wunsch que usávamos para fazer alinhamentos, porque o problema da pesquisa é diferente do problema do alinhamento. Então vamos ver o primeiro algoritmo de pesquisa por semelhança que foi proposto, este é em 1985, o FASTA, que é um algoritmo rápido para encontrar sequências semelhantes. Notem que encontrar sequências semelhantes, neste caso, com este tipo de algoritmos, produz-nos algo que é também um alinhamento, diz-nos que aquelas correspondem com aquelas. Mas não é um algoritmo de alinhamento, não está a assumir a homologia, não está a tentar encontrar a correspondência melhor, é um algoritmo que tenta medir a semelhança ou o grau de homologia entre duas sequências, encontrando os melhores alinhamentos de uma forma muito rápida. Portanto, não é um algoritmo ótimo, não garante que aquele alinhamento que nos dá seja o melhor de todos, portanto, não é um bom algoritmo para fazer o alinhamento. Quando vocês têm o resultado de uma pesquisa destas, têm lá as sequências alinhadas, mas se querem ter o alinhamento a sério, têm depois de usar um dos outros para obter melhores resultados. E a maneira como este algoritmo funciona é que primeiro tem aqui um conjunto indexado de palavras idênticas, tem no fundo o conjunto dessas palavras na base de dados e vai procurar palavras idênticas entre a sequência que nós damos para a pesquisa e as que estão na base de dados. Essas palavras têm um tamanho fixo, o K-sub é um parâmetro do algoritmo, que tipicamente é 2 para proteínas, porque as proteínas têm, os aminoácidos são 20 diferentes, portanto, pares de aminoácidos já dá muitas combinações diferentes. Para o DNA, ter só 2 bases não dá muita informação, portanto, usa tipicamente 4 a 6. Isto é feito previamente, portanto, há uma indexação de todas estas palavras, todas estas combinações nas sequências da base de dados, e então quando nós introduzimos uma sequência para fazer uma pergunta à base de dados, ele vai logo ver quais são as sequências que têm o maior número daquelas palavras semelhantes à nossa. E depois vai ver onde é que elas ficam na sequência candidata e vai tentar expandir estas palavras por pela semelhança nas extremidades. Notem que as palavras são mesmo por identidade, depois a expansão é feita por semelhança, se os segmentos se juntarem formam trechos contíguos e depois pode fazer alinhamento com programação dinâmica, como nós fizemos na matriz, mas considerando só uma diagonal da matriz, ou seja, não permite muito desfazamento entre as sequências, que é para ser mais rápido, não tem de calcular a matriz toda, só tem de calcular ali uma tira. Portanto, a ideia é, primeiro, esta é uma forma de ilustrar este dot plot, vamos falar um bocadinho outra vez já a seguir, mas é uma forma de representar a identidade entre duas sequências. Nós pomos uma sequência aqui, uma sequência no outro eixo, portanto uma no Y e outra no X, e sempre que 2 resíduos são idênticos, nós pomos ali um pontinho. Portanto, assim conseguimos ver nestas riscas que há trechos da sequência em que são idênticos. Isto é identificado rapidamente porque o FASTA tem indexação daquelas combinações de caracteres, daquelas palavras na base de dados, consegue identificar quais é que são idênticas com a sequência de pesquisa e depois pode identificar essas e expandi-las encontrando as melhores correspondências, não só por identidade, mas também por semelhança. Depois de ter estes trechos com mais semelhança, vai fazer a mesma coisa que nós fizemos, aquela tal matriz do alinhamento, só que em vez de calcular a matriz toda, vai calculando só assim numa diagonal. Isto quer dizer que não podemos ter alinhamentos com muito desfazamento, mas só é preciso calcular aquela banda da matriz, que é muito mais rápido do que calcular a matriz toda.
Portanto, é exatamente o mesmo cálculo que nós fizemos, só que vai fazendo só na diagonal. Portanto, faz este alinhamento com programação dinâmica. Notem que não é ótimo, porque se houver necessidade de pôr lacunas maiores, ele não encontra, fica muito desfasado, fica fora da diagonal, mas vai encontrar um alinhamento aqui e vai usar a pontuação desse alinhamento para medir a homologia entre a proteína, ou a sequência que nós estamos a dar para a pesquisa e o que está na base de dados. Isto é rápido porque o primeiro passo, selecionar candidatos com base naquelas palavras, depende das palavras já indexadas previamente, portanto a base de dados já está preparada para isto, e depois o passo de programação dinâmica não usa a matriz toda, usa só aquela diagonal, portanto exige menos computação. As matrizes de substituição, que normalmente são usadas no FASTA, são estas PAN 250 ou BLOT 250, e este limite aqui, tipicamente, é 32 posições para esta base. Uma coisa que ficou, o FASTA já não é tão usado como o BLAST é melhor, é mais moderno e melhor do que o FASTA, mas uma coisa que ficou do FASTA foi o formato do ficheiro, que é muito usado para guardar conjuntos de sequências. E a notação é simples, nós temos uma linha que começa com este sinal de maior, que tem o nome da sequência ou outra informação que pode ter, enfim, é uma etiqueta, digamos assim, que pode ser o código PDB da proteína, pode ter o código do gene, pode ter qualquer coisa que nós quisermos, vamos esperar o nome da sequência, e depois um conjunto de linhas que tem a sequência em si, até que encontre outra linha com o sinal de maior. Geralmente, estas linhas são várias linhas porque estão limitadas a 80 caracteres, era por restrições nas impressoras e nos monitores e assim, tipicamente o texto tinha esses limites. Hoje em dia não é necessário termos essa limitação, mas faz parte do formato. Pode haver, as sequências podem estar partidas em várias linhas e a próxima sequência começa quando houver aquele caractere maior. Hoje em dia é mais usado o BLAST. O BLAST é parecido com o FASTA, mas é bastante mais rápido porque não usa sequer aquele passo de programação dinâmica. Portanto, aquela tentativa de fazer um pseudo-alinhamento, um alinhamento aproximado usando só a diagonal da matriz, o FASTA não faz. Portanto, ele tem estas palavras também indexadas, como o FASTA, mas faz o match, encontra candidatos potenciais por semelhança entre as palavras e não necessariamente por identidade. Portanto, basicamente, a diferença é que quando falamos de identidade, quer dizer que as sequências têm de ser mesmo iguais, quando falamos em semelhança, quer dizer que as diferenças não devem penalizar o alinhamento. Porque quando nós calculamos aquelas matrizes de substituição, há substituições que ainda dão pontuação positiva, ou pelo menos não negativa, porque são de resíduos suficientemente semelhantes. Portanto, a semelhança será isso, a semelhança entre sequências é aquelas correspondências que não estão a penalizar. Depois, faz a expansão e a junção dos segmentos até encontrar estes pares máximos de segmentos, ou seja, os segmentos maiores, o segmento maior que consegue encontrar. Portanto, basicamente, nós temos a nossa sequência de query, a nossa sequência que vamos usar para pesquisar na base de dados, é criada uma lista de palavras daquela sequência, portanto, daqueles fragmentos que estão indexados. Depois é selecionado um conjunto de candidatos que tenham um número suficiente dessas palavras também, e depois o algoritmo vê onde é que esses trechos ocorrem e vai juntando e expandindo até encontrar um segmento, ou um par de segmentos, um em cada sequência, que tenham o valor máximo de pontuação. No fundo, que tenham a extensão máxima com uma pontuação positiva. Portanto, basicamente, vai fazendo esta expansão e quando tiver isto, esse trecho maior será uma indicação de quão homólogas são as proteínas e o valor desse alinhamento é que será usado depois para decidir se essa proteína, se essa sequência corresponde à nossa pergunta ou não. Notem que não está a tentar alinhar tudo, está só a expandir aqueles segmentos e encontrar o segmento maior que é homólogo.
Tipicamente usa um K de 3 para proteínas, portanto isto é análogo ao K-Tup do FASTA, mas como é por semelhança e não por identidade, é mais permissivo, mesmo usando 3 aminoácidos em vez de 2. E depois o algoritmo que faz a extensão para encontrar estes pares com o máximo de extensão e pontuação, no BLAST vai simplesmente aumentando até a pontuação começar a diminuir, se começa a diminuir para. No BLAST 2 tem, enfim, outras heurísticas de agregar palavras que estão na vizinhança, conseguir fazer um alinhamento com gaps para encontrar uma pontuação mais alta a seguir, etc. Tem também uma variante que é o MegaBLAST, que usa palavras maiores para selecionar os candidatos. Portanto, nesta primeira fase, só vai buscar aqueles que tenham mais coisas mesmo em comum, mais trechos logo em comum à partida. Isto é bastante mais rápido, mas só funciona se vocês tiverem sequências muito semelhantes na base de dados. Senão não encontram nada, porque não há lá nenhum candidato logo à partida. Depois, obtendo resultados desta pergunta, não é? Quando fazemos a query à base de dados com a nossa sequência, estes algoritmos vão encontrar trechos semelhantes, vão pontuar aquele alinhamento rápido naquelas partes. Notem que não é um alinhamento ótimo, mas é aquilo que encontraram. Mas agora nós precisamos saber se isso aconteceu assim por acaso, porque nós temos uma data de sequências na base de dados e calhou uma ter uma parte parecida com a nossa, ou se é relevante o que está lá. Se nós tivermos um daqueles maximal segment pair, aqueles pares dos segmentos maximizados pela pontuação, que não tenha lacunas, seja simplesmente só substituições ou correspondências com identidade, nós conseguimos calcular a probabilidade de, aleatoriamente, só com duas sequências ao acaso, termos um score maior do que um certo valor, como sendo 1 menos E elevado aqui a uma constante de escala, que depende do alfabeto que estamos a usar, assim, o tamanho e da matriz de substituição, este lambda. Portanto, depende desta constante de escala, dependendo do alfabeto que estamos a usar, porque no caso dos aminoácidos são 20 símbolos, no caso do DNA são 4, os tamanhos das duas sequências, e é elevado a este tal X, ao tal limite da pontuação que nós estamos a considerar, multiplicado por um lambda que depende da matriz de substituição. Enfim, a fórmula é um bocado complicada, mas a ideia é que nós podemos, em teoria, estimar a probabilidade daquilo acontecer ao acaso para duas sequências de certo tamanho, dada uma certa matriz de substituição e o tipo que estamos a considerar ADN ou aminoácidos. Podemos também calcular qual é o valor esperado do número de correspondências numa base de dados com um score daqueles ao mais elevado. Aí basta simplesmente ver qual é a probabilidade disso acontecer ao acaso e depois multiplicar pelo tamanho da nossa base de dados. Portanto, isto dá-nos uma ideia. Se nós obtemos um resultado que tem um valor esperado, por exemplo, de 10, quer dizer que por mero acaso nós podíamos esperar obter 10 correspondências daquelas, mesmo que as sequências não tivessem nada a ver uma com a outra. Então isso não nos dá muita confiança de que haja homologia, porque aquilo pode ter acontecido simplesmente porque calhou, porque temos muitas sequências na base de dados. Se nós tivermos uma coisa cujo valor esperado seja, por exemplo, 10 elevado a menos 6 ou assim, então aí já podemos ter confiança, porque seria muito difícil aquilo acontecer por coincidência, e então devem ser mesmo proteínas semelhantes. Portanto, é importante vocês verem estes valores e é importante ter uma estimativa disto. É claro que isto é um pouco mais complicado, porque quando nós usamos o BLAST, por exemplo, nós não temos estes pares de segmentos sem gaps, podem conter gaps, portanto isso depois pode ser determinado empiricamente, mas a ideia é que nós temos que prestar atenção às estimativas da probabilidade daquilo acontecer por acaso, para termos uma noção da confiança que temos nos resultados. Uma forma de normalizar isto, notem que estas probabilidades vão depender se estamos a usar ADN ou aminoácidos, das matrizes de substituição, etc. Mas se nós normalizarmos, tendo em conta esse lambda da matriz de substituição, o score e o tipo de alfabeto que estamos a usar, podemos obter este bit score,
E este bit score é uma medida que nós podemos comparar mesmo, quer seja ADN, quer seja aminoácidos ou assim, acaba por ser uma unidade uniforme por todas as possibilidades. Portanto, vocês muitas vezes também veem esse bit score a aparecer lá como para indicar a significância. Agora, como calculamos o número esperado de correspondências por acaso, depende agora como é que nós medimos o tamanho da base de dados. No caso do FASTA, tipicamente multiplica-se o valor esperado de obter uma daquelas por acaso pelo número de sequências na base de dados. E isto assume que, em média, a probabilidade de obter uma correspondência aleatória com cada uma das sequências é igual para todas. Portanto, temos uma probabilidade de 1 no milhão e temos 100 milhões de sequências, temos um número esperado de 100 que vamos obter por acaso. No caso do BLAST, a multiplicação é feita pelo número de resíduos total na base de dados, dividido pelo número de resíduos na sequência que nós estamos a apresentar. E a ideia aqui é que, à partida, há mais probabilidade de termos um match aleatório com sequências maiores do que com sequências mais pequenas, portanto vamos considerar o tamanho das sequências e não apenas o número de sequências que estão lá. Seja como for, isto, portanto, se nós tivermos uma sequência pequena a tentar fazer uma pesquisa na base de dados, é muito mais provável termos efeitos desses aleatórios do que se tivermos uma sequência grande. Seja como for, a ideia é que há ali uma tentativa de estimar qual é o número esperado de resultados que vocês iriam obter com aquela qualidade, com aquele score, se fosse simplesmente por acaso. E convém prestarem atenção aí. Vocês normalmente podem filtrar por um valor máximo desse número esperado. Por exemplo, em 10 elevado a menos 3 ou assim, não querem resultados que tenham mais do que uma chance em 1000 de aparecer ou que não haveria mais de uma milésima de aparecer naquela base de dados. Depois, outra coisa que temos de fazer é selecionar a matriz de substituição. Vocês têm aqui um artigo de 2013 que fala sobre isto, sobre várias maneiras de selecionar a matriz de substituição, mas basicamente, quando nós estamos à procura na base de dados, nós temos que decidir se queremos tentar atirar a rede mais longe e apanhar coisas que são menos homólogas, portanto ir mais fundo na evolução, ou então olhar só para sequências que sejam muito homólogas, que tenham divergido há pouco tempo. Portanto, aqui nós temos duas hipóteses, que é matrizes mais rasas, digamos assim, que não vão tão fundo na evolução, são otimizadas para sequências mais semelhantes. Ou seja, penalizam mais as substituições. Isto permite-nos, vai-nos dar alinhamentos tipicamente mais curtos, trechos que correspondem que sejam mais curtos, mas mesmo esses curtos podem ser estatisticamente significantes, porque como há muita penalização para as mutações, as substituições, mesmo que o trecho seja curto, tem de ser exatamente aquele. E então seria improvável encontrar aquilo ao calhas com aquela matriz de substituição. Matrizes mais profundas permitem-nos ir mais longe na divergência, portanto procurar homologias mais ténues, mais distantes, dando menos penalidades, menos penalizações para as substituições. Isso quer dizer que tipicamente vai ser possível encontrar aqueles segmentos que emparelham maiores, com mais pontuação, porque é mais permissivo às substituições ali. No entanto, como é permissivo as substituições, aquela pontuação pode surgir mais provavelmente por acaso. E então podemos ter menos significância estatística, apesar dos alinhamentos serem maiores. Mas, principalmente para alinhamentos curtos, então, a significância estatística será pequena. Portanto, aqui é mais uma decisão de quão longe é que vocês querem ir e que tipo de homologia que querem encontrar. Tipicamente, matrizes mais restritivas, portanto, que não permitem tantas alterações, que vão procurar parentes mais próximos evolutivamente, serão, por exemplo, PAM20, VTML20. O VTML é calculado de uma forma parecida com o PAM, mas é mais moderno. E aquele 20 quer dizer que são uma média de 20 mutações no ADN por cada 100 resíduos de aminoácidos na proteína.
Portanto, este é bom para encontrar regiões muito homólogas, mesmo que sejam relativamente pequenas, mas não é bom para quando há mais divergência entre as proteínas. Mais profundas podem ser, por exemplo, Blossom 62 ou Blossom 50. Notem que estas estão, por exemplo, a Blossom 50 considera como valendo só todos os grupos de sequências que têm pelo menos 50% de identidade e, portanto, vai dar mais peso àquelas que têm menos de 50% de identidade, que já têm uma divergência maior e então vai tolerar mais aquelas as substituições. Portanto, se tiverem regiões com baixa identidade, ele consegue encontrar, tem o problema depois de poder estender-se mais, portanto, quando vai encontrar aqueles pares com boa correspondência, pode começar a apanhar coisas que já não têm boa correspondência, porque é demasiado permissivo, e, de qualquer maneira, se encontrar alinhamentos curtos, mesmo que sejam muito parecidos, não lhes vai dar uma pontuação muito alta e podem perdê-los por ser, estatisticamente, depois não ser significativo. Portanto, basicamente, quando estão a fazer pesquisa, têm de decidir se querem coisas parecidas, parentes próximos, ou se querem tentar encontrar parentes mais distantes também. Outro problema que surge na pesquisa por sequências é que nós estamos a calcular, a estimar a probabilidade de haver aquelas correspondências por acaso, assumindo a distribuição comum dos aminoácidos. Portanto, lembram-se, na matriz de substituição, nós dividimos a probabilidade de substituição pela probabilidade pela frequência dos aminoácidos. Mas a distribuição dos aminoácidos nas proteínas não é aleatória. E há zonas que têm muitas repetições ou muito ricas num certo aminoácido ou num subconjunto pequeno de aminoácidos. E isso vai interferir, por exemplo, estes Q-linkers são segmentos com 2 dezenas ou assim de resíduos que têm quase só destes 5. Portanto, aí um trecho desses muito facilmente encontra homologia com outro trecho noutra proteína, mesmo que seja muito diferente, simplesmente porque são muito pobres na diversidade de aminoácidos e então as probabilidades de encontrarmos um match aleatório tornam-se muito mais altas. Portanto, uma solução aqui é ignorar as regiões de baixa complexidade, vamos marcá-las, por exemplo, com X ou com N no DNA, isso é a notação normal para isso, e que depois são ignoradas na avaliação das correspondências quando nós estamos a pesquisar na base de dados. Portanto, zonas de baixa complexidade não contam para procurar. No BLAST, originalmente usava-se uma destas utilitárias, o SEG para as proteínas e o DUS para o DNA, mas a forma como funcionam é semelhante. Portanto, basicamente, se vocês correrem o SEG numa proteína, ele vai-vos identificar aqui segmentos de baixa complexidade, que são aqueles que têm têm muito poucos aminoácidos diferentes para o que seria de esperar ali. Portanto, podem ver aqui alguns trechos com sequências, o mesmo aminoácido repetido, etc. A maneira como isto funciona, basicamente, é considerar uma janela a deslizar ao longo da sequência, medir as frequências de aminoácidos ao longo dessa janela e se as frequências forem demasiado tendenciosas para uns aminoácidos e não ter outros, então aí é considerada como baixa complexidade. Se tiver pouca diversidade de aminoácidos, muitas repetições, etc. No BLAST também há uma opção para que a matriz de substituição que é usada vai ser adaptada a cada trecho da sequência conforme a complexidade nessa parte da sequência. Portanto, é uma forma de ir adaptando continuamente a pontuação que se está a calcular, descontando o problema de estarmos a considerar trechos de baixa complexidade. Portanto, isto funciona relativamente bem porque ele está a olhar para a proteína que estamos a fazer como pesquisa na base de dados e as proteínas que podem corresponder e está a tentar fazer um ajuste médio à matriz de substituição por causa da diversidade de aminoácidos nas duas proteínas. Se as regiões de baixa complexidade estiverem bem distribuídas pela sequência ou assim, não há muito problema. Se for uma região mesmo muito específica, e então usar um ajuste médio na matriz de substituição para a proteína toda pode não ser o ideal. Portanto,
Vocês podem ver depois essas opções em detalhe, depende do tipo de pesquisa que estão a fazer. De qualquer forma, já sabem que se tiverem a fazer uma pesquisa com uma proteína que tenha uma parte estranha, tenha uma cauda onde tem uma grande repetição de resíduos ou assim, pode ser preferível não usar essa parte para fazer a pesquisa. Como nós podemos fazer, uma forma prática de fazer essas pesquisas no BLAST é usar estes serviços no NCBI. Vocês têm o BLAST-P e o BLAST-N que fazem, o BLAST-P é para fazer pesquisa por sequências de proteínas, o BLAST-N por nucleótidos, e depois tem este aqui, o T-BLAST-N, por exemplo, vocês dão uma sequência de proteínas e ele vai fazer as 6 traduções possíveis para sequências de DNA e fazer essa pesquisa na base de dados de nucleótidos. Portanto, é bom para encontrar homólogos da proteína numa base de dados de genes de sequências de nucleótidos. O BLAST-X faz o contrário, basicamente vocês dão uma sequência de nucleótidos, traduz para 6 sequências possíveis de proteínas e procura na base de dados das proteínas. Este pode ser para encontrarem proteínas homólogas a uma sequência que vocês têm de DNA. Depois, o T-BLAST-X faz as duas coisas. Vocês dão no fundo, vocês traduzem uma sequência de nucleótidos em 6 sequências de proteínas e depois vão pesquisar na sequência das bases de nucleótidos, na base de dados de nucleótidos, traduzida para sequências de proteínas também. Portanto, estão a pesquisar nucleótidos com nucleótidos, mas traduzindo todos para as proteínas possíveis. Isto quer dizer que é bom para encontrar, por exemplo, o potencial de aquele trecho estar a codificar para uma proteína, mesmo sem saber qual é que é o reading frame que tem, e encontrar a possibilidade de haver outros que também façam isso. Enfim, estas estão um pouco mais especializadas, mas vocês têm várias ferramentas ali para fazer este tipo de pesquisas com sequências, mas traduzindo-as de maneiras diferentes. Outra coisa que podem fazer é este Precision Specific Iterative BLAST, que é um BLAST iterado, repetido, que permite ir cada vez mais longe na evolução, nas homologias, focando naquelas partes que são mais conservadas. E então, o que isto faz, nós vamos ver alinhamentos de múltipla sequência na próxima aula, mas basicamente um alinhamento de múltipla sequência é uma extensão do alinhamento de duas sequências para um conjunto de sequências que queremos alinhar todas ao mesmo tempo. E então, quando vocês fazem a pesquisa BLAST inicial, obtêm um conjunto de sequências homólogas, é feito o alinhamento dessas sequências todas, incluindo a vossa que usaram para fazer a pesquisa, e depois vai ser calculada esta matriz de substituições que vai ser específica para cada posição. Portanto, em cada posição do alinhamento das sequências todas, em cada coluna aqui, nós temos a correspondência, quais são os resíduos que nas várias sequências correspondem, por exemplo, à primeira posição da vossa, à segunda posição da vossa, etc. Portanto, conforme aqui nós vamos ter as várias sequências e para cada uma dessas colunas do alinhamento de múltiplas sequências, nós vamos ter composições diferentes de aminoácidos. Em alguns vamos ter muita divergência, em alguns vão ser sempre os mesmos, e isso vai penalizar de forma diferente certas substituições e contar de forma diferente as frequências dos aminoácidos. Portanto, se nós fizermos isto, calcularmos esta matriz com os homólogos que nós obtemos, nós vamos obter depois matrizes de substituição que vão ser diferentes para partes diferentes da nossa sequência, sendo mais restritivas naquelas zonas que estão mais conservadas e mais permissivas nas zonas que estão menos conservadas. Portanto, agora o que vamos fazer é fazer uma nova pesquisa no BLAST, mas usando como matriz de substituição aquela matriz dependente das posições que obtivemos do primeiro alinhamento. Portanto, as partes onde houver menos conservação de resíduos no resultado do primeiro BLAST vão ser mais permissivas. Portanto, na segunda pesquisa podem vir coisas mais divergentes nesse lado. Aquelas onde havia mais conservação, essas vão ser mais exigentes e vamos então procurar coisas que sigam o mesmo padrão de conservação. E podemos agora encontrar novas sequências que divergem mais nas partes que interessam menos, mas que mantêm aquelas que são mais conservadas.
E depois vamos recalcular a matriz de substituição em função agora do novo alinhamento com as novas sequências e vamos repetir isto até ou não encontrar sequências novas ou acharmos que já chega. Portanto, o que é que isto faz? Dependendo do primeiro resultado, permite encontrar zonas que são mais conservadas naquele conjunto de proteínas e depois ir buscar especificamente sequências que partilham o mesmo padrão de conservação, que estão conservadas também naqueles trechos. E isso permite-nos encontrar homólogos mais distantes que partilhem aquelas regiões conservadas. Notem, no entanto, que isto é muito sensível aos resultados do primeiro alinhamento, não é? Portanto, aquilo que no início nos dá como mais conservado será onde depois vai contar mais para as pesquisas subsequentes. Portanto, pode ser necessário, no primeiro resultado, vocês filtrarem, rejeitarem algumas que vejam que não interessam assim, que é para orientar a pesquisa. Mas desta forma podem fazer uma pesquisa iterada que permite ir mais longe, focando naquelas partes mais conservadas. Agora, só para terminar esta parte das sequências, nós podemos também fazer comparações de sequências sem alinhamento. Até agora nós vimos, primeiro, o alinhamento, que nos dava a pontuação assumindo que elas são homólogas, a pesquisa por homologia, que não assume que são homólogas, mas que procura trechos que alinhem bem, mesmo que seja uma pesquisa rápida, mas em todos esses casos nós estamos a comparar sequências obtendo algum alinhamento. Pode ser um alinhamento rápido e grosseiro, como no caso do FAST ou no BLAST, ou mesmo um melhor alinhamento no caso dos algoritmos que vimos antes, mas estamos sempre a alinhar para poder comparar. No entanto, pode haver situações em que o alinhamento não é uma boa forma de comparar as sequências. Por exemplo, se elas estão demasiado distantes, tentar encontrar as correspondências entre as duas sequências vai ser muito difícil e podemos estar a ter alinhamentos que não têm nada a ver com a correspondência real. Portanto, medir dessa forma pode-nos introduzir muitos erros. Além disso, o alinhamento assume que nós estamos a seguir pela mesma ordem. Nós não podemos baralhar a ordem de uma sequência em relação à outra, porque estamos a emparelhar as duas seguindo sempre pela mesma ordem. Portanto, se houver exões ou intrões que mudam de ordem, ou domínios que mudam de ordem na sequência de uma proteína ou assim, nós não conseguimos fazer uma boa comparação por sequência, porque depois, para uma das coisas ficar encaixada, a outra tem que ficar fora de sítio, porque não está pela ordem certa. Portanto, há vários casos em que o alinhamento pode não ser bom para comparar as semelhanças entre as sequências. Então, nós podemos fazer comparações sem alinhamento. Uma possibilidade é esta dos dot plots, em que nós podemos fazer uma representação gráfica das identidades entre duas sequências. Nós temos, neste caso, uma sequência aqui, de 0 ao 100, temos outra aqui, de 0 ao 100, e aqui podemos ver na diagonal onde há trechos que vão crescendo na mesma direção e que são idênticos. Nós podemos alterar a janela de identidade que exigimos. Neste caso, estamos a representar todas as identidades, portanto, sempre que um residuo de aminoácido numa proteína é idêntico ao outro, nós pomos um pontinho, fica assim uma coisa muito cheia. Mas podemos, por exemplo, 3, ou seja, só representamos quando há 3, um pontinho quando há 3 de seguida, então aí isto fica mais limpo e conseguimos ver aqui melhor os trechos com a identidade. Portanto, qual é a vantagem disto? É que nós podemos ver casos em que a identidade pode estar fora de ordem, por exemplo, podemos ter um trecho aqui e outro trecho ali, ou um em cima deste lado, portanto faz onde é que aqueles blocos aparecem, nós conseguimos vê-los, e podemos também encontrar trechos que são semelhantes ou idênticos entre proteínas que sejam muito diferentes. Portanto, não estamos dependentes de conseguir fazer um alinhamento bom para conseguir medir estas semelhanças. Outra forma de fazer isto é contando a ocorrência de combinações de símbolos, portanto, de palavras. No caso do DNA, nós temos 4 símbolos diferentes, portanto, se tivermos palavras de tamanho K, temos 4 elevado a K combinações. Se tivermos em proteínas, teremos 20 elevado a K, porque há 20 símbolos diferentes. E nós podemos obter um perfil da frequência das várias combinações para cada uma das sequências. E podemos comparar esses perfis no fundo é um teste estatístico para ver se as distribuições são semelhantes ou não. Portanto, temos aqui estas várias medidas de divergência, Kullback-Leibler, Jensen-Shannon, etc.
Portanto, a Kullback-Leibler é basicamente uma entropia cruzada das várias distribuições, mas usa a probabilidade vezes o logaritmo da probabilidade do outro, somado, e depois temos esta aqui, Jensen-Shannon, basicamente calcula estas divergências das duas sequências à média das duas. Enfim, os detalhes das fórmulas não é preciso memorizarem, mas a ideia é que nós temos testes estatísticos para ver se aquelas distribuições de frequências naquelas palavras são suficientemente divergentes ou suficientemente semelhantes, ou quão semelhantes é que são. Portanto, nós conseguimos medir a divergência entre duas frequências sem ter de as alinhar simplesmente pelas frequências das combinações de símbolos que encontramos. E isto não é sensível a mudanças de ordem de trechos e esse tipo de problemas. E pode ser aplicado até para sequências que sejam tão divergentes que nós não conseguimos fazer um bom alinhamento. Mas ainda assim conseguimos ter esta medida pelas estatísticas das frequências. Portanto, o que interessa aqui, o que está aqui na base deste cálculo destas probabilidades, são as frequências das várias combinações, das várias palavras que ocorrem naquelas sequências. Enfim, há outros métodos de encontrar subsequências comuns, encontrar a distância entre palavras que ocorrem nas duas sequências, enfim, métodos de correlação e assim por diante. Portanto, há várias maneiras de fazer isto, mas basicamente o fundamental é que tenham uma ideia de que há estas formas de comparar, de medir a diferença entre sequências sem as alinhar. E porque é que isso pode ser necessário? Ou porque a diferença entre as sequências é grande demais para conseguirmos fazer um alinhamento, ou porque há alterações na ordem de partes da sequência, de vários elementos da sequência, e aí não nos permite fazer o alinhamento. Resumindo, a pesquisa de sequências não pode ser feita por algoritmos de alinhamento, como vimos inicialmente, não só porque não podemos assumir a homologia, mas também porque tem que ser muito rápida. Portanto, é feita com algoritmos daqueles, como o FASTA e o BLAST, que produzem alinhamentos grosseiros muito rápidos, só em certos segmentos onde haja uma boa correspondência. E isso só é feito num subconjunto de candidatos em que identificam um número adequado de palavras em comum com a nossa sequência de pesquisa. Depois vimos também o PsyBLAST, é um BLAST iterativo que vai adaptando a matriz de substituição usada para avaliar o alinhamento a cada posição da proteína em função da diversidade dos resíduos que vai encontrar alinhados com essa posição da proteína no resultado da primeira pesquisa. Isso permite depois que a segunda pesquisa seja feita concentrando mais nas zonas mais conservadas e ignorando, para todos os efeitos, as zonas menos conservadas. Depois é recalculada essa matriz de substituição dependente da posição e podemos ir repetindo isto iterativamente e eventualmente permite-nos encontrar proteínas que sejam muito distantes que partilhem aquelas zonas conservadas, mesmo que no resto sejam muito diferentes. Depois vimos a importância de olhar para aquelas estatísticas dos resultados e a diferença que faz usar matrizes de substituição diferentes. Matrizes de substituição mais permissivas vão-nos dar, no fundo, correspondências maiores, trechos maiores correspondentes entre o que a nossa pergunta e o que está na base de dados, mas com menos significância estatística e a possibilidade de se expandirem para fora das zonas homólogas. Se nós usamos matrizes de substituição que correspondem a menos tempo de evolução, portanto, que penalizam mais as substituições, então podemos encontrar correspondências pequenas, mas que são estatisticamente significativas. No entanto, se não houver proteínas muito semelhantes, não vamos encontrar nada, porque a penalização é grande demais. E depois vimos também os alinhamentos, as comparações entre sequências sem alinhamentos. É necessário, às vezes, por causa da ordem dos trechos das sequências e porque, se a divergência for grande demais, não conseguimos um bom alinhamento. Vocês têm aqui o capítulo 4 do Introduction to Computational Biology, que fala também sobre isto. A página de documentação do NCBI também tem lá um artigo de como fazer a pesquisa e assim, e os artigos
destes métodos que eu refiro podem ser úteis para estudar, mas principalmente recomendava que dessem uma olhada no guia para o BLAST, que enfim, explica o algoritmo e estas coisas das estatísticas, etc. E estas secções do Introduction to Computational Biology explica isto em mais detalhe.